E chegou a hora de falar de mais um filme super hypado do Festival de Cannes. Esse foi alvo de várias polêmicas e dividiu bem as opiniões. Olha, vai ser um vídeo bem inflamado. Bem Pro bem ou pro mal, inflamado. vocês vão descobrir aí. Bora lá! Jack é um serial killer e ao longo de 5 capítulos ele vai contando a uma espécie de barqueiro viajante todos os seus assassinatos. E é claro, nós vamos vendo como eles aconteceram. Bom, hoje eu vou iniciar esse vídeo aqui abrindo meu coração e dizendo que eu tenho vários problemas com esse diretor, mas eu tenho uma curiosidade. Quando eu comecei a gostar do cinema, o Lars von Trier era um dos meus diretores favoritos. E aí, conforme o tempo foi passando, as coisas foram mudando até a gente chegar... Eu acho que os filmes foram piorando e o que eu tenho a dizer, cara, esse Sim. pra mim é o pior filme do ano. Ele é um filme desprezível, um filme preconceituoso, um filme misógino, um filme autoindulgente. Ó, eu posso assim estar no adjetivo, assim, Não, mas a gente vai aos poucos pra destilar esse ódio aqui. Eu concordo, assim, em tom e grau com você. Eu saí tão revoltado do cinema. Eu tô tentando, assim, com esses diretores que a gente tá gravando ultimamente, Yorgos, todos eles... Yorgos é um lorde, é um amor. Não, ele é um cara, lorde cara. perto do Lars von Trier, mas eu tô tentando ir em todos esses diretores com o coração aberto. E às vezes eles podem fazer filmes que nos surpreendem, né? Caso você se surpreendeu. Não, achei eu só já seria reafirmei, ruim. é. Ele surpreendeu, foi pior ainda. Não, foi muito pior do que eu imaginava que fosse. Pra mim ia ser um filme meio insosso. Mas o filme, assim, ele senta o pé na jaca e... Assim, é desprezível mesmo. Bom, vamos começar assim falando algumas coisinhas que eu achei que estavam interessantes no filme, que acho que se eles tivessem focado mais nisso, o filme teria o seu valor, assim. Então, por exemplo, eu acho que ele tem vários temas que ele discute que são até que interessantes. A arte da destruição, como algumas coisas degeneradas que a gente não dá tanta bola, podem ter também uma certa beleza por trás. A gente entrar mais a fundo nas angústias de um serial killer, então ele tem toda uma metáfora que ele faz com um poste, que eu acho muito bonita, inclusive. Essa metáfora é interessante. Que é como ele se tem o prazer e a dor ao mesmo tempo, essas dualidades. Então eu acho que tinham coisas muito interessantes que poderiam ser trabalhadas. Ele também discute que a vida perdeu o valor, ele através da ironia, através do humor, ele mostra o quanto essas vidas, né, não valem de nada, né? Exatamente. Eu acho que o filme ele também é até autoconsciente no tema dele. Então é aquela coisa meio pânico, que ele sabe quais são os clichês de terror e ele vai desconstruir isso. Então, por exemplo, no começo do filme você tem uma personagem que fala assim, você tem muito cara de serial killer, e fica a conversa inteira sobre isso. Ou, por exemplo, no segundo capítulo em que você vê uma personagem que ela também indecisa se abre a porta ou não pro serial killer, aí ela decide abrir e ela comenta, bom, o que pode acontecer de pior nisso tudo? Então eu acho que o filme ele é autoconsciente, ele faz piadinhas nesse meio termo. O problema é que logo nas cenas seguintes, nas cenas de violência, ele não desconstrói isso, ele não surpreende tentando trazer uma coisa diferente, ele só reforça isso de uma forma estética esdrúxula. Sim, assim. e é uma coisa que a gente já discutiu também, até fora das câmeras, é o que eu falo, assim, eu acho que os filmes, eles podem ser violentos, eu acho que a violência ela pode ser colocada lá, mas a forma como ela é colocada que é muito importante. Porque eu acho que, às vezes, não adianta nada você querer criticar a banalização da violência, colocando um filme ainda mais violento, que tem uma violência que não agrega em nada ao assunto. Eu acho que é gratuito e eu não acho que Totalmente eu não gratuito. acho que ele critica essa violência, porque nem quem a gente estava comentando, dessa arte da destruição. O filme inteiro parece que ele está querendo colocar esse ponto de que a arte para destruição também é uma arte que deve ser valorizada. O problema é que a gente começa a entrar em barreiras morais muito questionáveis. Sim. Mas antes de entrar nessas questões morais, eu acho que existem coisas estéticas que me incomodam assim profundamente, até na forma como ele filma essa violência. Bom, é até bom você ter entrado nesse assunto, porque a parte estética me incomoda demais também. Bom, pra quem não sabe, o Lars von Trier ele foi um dos expoentes aí de um movimento que chama-se Dogma 95. É que eu acho que ele foi bem marqueteiro, porque ele não tinha grana pra gravar os filmes, ele colocou uma série de restrições estéticas, né? Enfim, isso criou um frisson na época. E depois disso ele conseguiu fazer um filme ele e o Wittenberg. E né? ele, o Wittenberg se saiu bem melhor que ele, eu fez acho. Os Idiotas também. Sim, que sim. tem Não, eu essa odeio estética. os idiotas. Mas enfim, que aí depois ele mesmo foi traidor desse movimento dele, foi pra Hollywood, né? Fez grandes filmes aí. Enfim, mas ele criou uns vícios, assim, porque ele gosta de usar uma câmera que parece que é amadora, mas ao mesmo tempo não é. Ele usa um zoom in, um zoom out. Aquilo parece que, às vezes é meio found footage, parece que a câmera mexe. Ele vai mudando nas estéticas. Então, assim, eu acho aquilo horroroso, eu acho que aquilo só atrapalha, não contribui em nada pra narrativa. Assim, só te incomoda, vai te incomodando, te incomodando. Pra mim não é nem em si o fato dele utilizar esses recursos, mas o propósito que ele usa eles pra violência. Então você tem momentos em que essa câmera amadora ela vai percorrendo o corpo dessas pessoas mortas, a gente vai vendo os ferimentos, e ela vai demorando longos segundos nisso. Às vezes o filme repete isso mais pra frente, como também repete às vezes a própria cena do assassinato,
Como, por exemplo, eu tenho a sensação de que a cada novo incidente, né, que é como ele divide esses capítulos, o nome que ele dá, parece que ele tá querendo se superar na forma como ele vai matar os caras. Então Sim. é uma coisa cada vez mais sádica que você não vai imaginar como ele vai fazer, mas ele tem que te surpreender nisso. Sim, e essa questão aí dele ser cada vez mais sádico, chega uma hora que você já levou tanta porrada no filme Que fica em dolor. Que fica em dolor, que você fala, tudo bem, agora ele pode fazer o que ele quiser, que tipo, você não vai se sentir nem mais chocado, assim. E é uma outra coisa chata também, só voltando um pouquinho nessa parte estética, porque ele repete a própria forma. Por exemplo, se isso fosse feito, sei lá, nos anos 90, nos anos 2000, poxa, legal. Mas como a gente já viu isso nos filmes dele inteiro, você vê isso de novo, fica super enjoativo, é chato, sabe? Então por isso que acho que essa coisa da questão estética me incomodou bastante. Pô, a gente já falou um pouco dos problemas que a gente tem com a parte estética, mas agora a gente vai entrar nos problemas realmente cabeludos, que são os problemas morais do filme. Olha, né? eu digo que pra mim tem um problema pior ainda do que esse, mas aguarde. Não, eu fico imaginando, nós que somos homens assistimos o filme, né? Nós nos incomodamos muito. Eu fico imaginando mulheres assistindo esse filme, porque... Inclusive, eu já deixo a desrecomendação que se você for uma pessoa sensível, e principalmente se for mulher... Sim, exatamente, porque ele é um serial killer de mulheres, então assim, ele é bastante sádico, como você mesmo disse. Uma tortura. É pior do que de uma fato tortura. matar só o personagem, é a tortura até que a morte aconteça. Que pra mim que essa é a gratuidade das coisas. Normalmente os serial killers do cinema, eles têm o prazer do processo e não do ato concluído. Mas pra mim os filmes que fazem bem isso são aqueles que se distanciam do torturador. Ele mostra que ele tá tendo prazer, mas não necessariamente a obra, o diretor tá tendo. E nesse filme que eu comentei, como ele repete 500 vezes, como ele parece estar querendo cada vez mais superar, pra mim parece que ele tá na mesma linha. Não, assim. e sem contar que parece que fica muito fácil você chocar as pessoas quando você coloca violência com animais, quando você coloca violência contra crianças, que assim, que é hard, e você vai lá e coloca violência contra a mulher, mais violência contra a mulher, e isso não para em nenhum momento. Então aí fica fácil você chocar as pessoas. Bom, talvez se vocês nunca tenham ouvido falar sobre Lars von Trier, ele é uma pessoa que foi por muito tempo persona non grata lá no Festival de Cannes, Sim. porque ele tem aquele famoso depoimento em que ele diz que ele até entende Hitler, e por conta disso ele foi banido por muito tempo, ele voltou com esse filme agora, e eu acho que não só pior do que isso, que nem você falou, dele pegar e querer matar só as mulheres e crianças e tudo mais, quando ele vai decidir matar um homem, Exatamente. é um homem que? Negro. Quando você entra pra ver quais são os outros homens que também estão lá pra serem mortos, é o quê? É um asiático, é um velhinho. Então pra mim, assim, obviamente podiam ser quaisquer homens, mas ele fez uma escolha de colocar aqueles homens lá. Sim, não foi pra casa, Para não é mim, ingênuo. Exatamente, pra mim parece uma eugenia. A gente vai matar crianças, vai matar mulheres, vai matar negros, asiáticos, todo mundo que é mais fraco, porque a gente vai precisar de uma raça superior. Não, e só pra deixar uma coisa bem clara, que a gente não tá dizendo que o Lars von Trier está fazendo apologia ao nazismo, que ele está enaltecendo o nazismo. Pelo contrário, eu acho que o filme ele faz uma ironia a todos esses sistemas totalitários de uma certa maneira, mas é aquela coisa, né? Os meios não justificam os fins e às vezes aí o tiro pode sair pela culatra. O que eu acho até mais problemático não é nem se ele defendendo isso, mas o que as pessoas que vão estar vendo esse filme vão achar. Eu até me corrijo do que eu falei no Infiltrado da Clã, que eu tinha falado que às vezes um cara que visse aquilo, tivesse aquelas tendências, poderia fazer as mesmas coisas que estão fazendo lá. Meu discurso é muito parecido, mas eu só mudo o fato de que eu não acho que o filme ele vai influenciar, a arte não vai influenciar uma pessoa a começar a agir assim. O que eu acho é que ela pode potencializar certas loucuras, certas insanidades que a pessoa já tem e já traz consigo. E você sabe que é uma coisa que é interessante, né? O Infiltrados na Clã, eu não gostei tanto do filme quando eu assisti, mas depois que eu assisti esse filme hoje, fazendo um comparativo entre os dois, mesmo sabendo que são muito distintos, cara, eu comecei a gostar muito do Infiltrados da Clã, de verdade. Você assiste qualquer filme, você começa a gostar Não, mais. de verdade, assim, eu comecei a achar um filme super pertinente, e a forma como ele expõe os problemas, eu acho muito pertinente, eu comecei a gostar bem mais do Infiltrados na Clã. Eu acho ele ingênuo, enfim, eu acho ele expositivo, mas assim, comparar com esse não tem nem o que dizer. Mas enfim, eu queria entrar na minha última parte, que pra mim é de fato a pior de todas, que além dessas questões estéticas, além dessas questões morais, eu acho que o filme ele acaba sendo muito autoindulgente. O que eu quero dizer com isso? Parece que o filme, tanto esse como o Ninfomaníaca, não é um filme sobre o Jack, não é um filme sobre a mulher daquele filme, é um filme sobre o Lars von Trier. Ele parece estar se defendendo no filme o tempo inteiro. Tanto é que até em determinado momento do filme ele coloca cenas dos próprios filmes para defender que a arte não pode ter uma violência gratuita, que as pessoas estão sendo muito morais. Então, pra mim, é uma coisa até meio capciosa, porque em alguns momentos ele até coloca um personagem pra questionar ele, mas logo em seguida ele rebate e não dá mais voz pra isso. Parece que, enfim, essa é a palavra final e ele vai estar sempre certo no final eu acho que isso das faz coisas. Eu acho que isso faz muito sentido, porque Lars von Trier sempre foi um cara muito egocêntrico, como você mesmo disse, ele sempre foi muito narcisista. Então, no fundo, eu acho que ele não ouve ninguém, ele acha que ele está certo e a vida que segue, né?
Bom, caso você aí de casa tenha achado que tenha ficado um pouco vago isso tudo, eu trouxe 3 exemplos aqui de diálogos que os personagens falam no filme pra você e vocês aí de casa me disserem se vocês concordam Essa comigo. é nova também, não sei o que ele vai ler aí, vamos ver. Só pra contextualizar, o Lars von Trier, nessa série de escândalos aí que teve do Me Too, ele foi acusado pela Bjork de ter assediado sexualmente ela, enfim, tem Não, é um caso escabroso esse também. Assim. vários assédios no trabalho, enfim, é um cara desprezível. Dizem que ele é uma pessoa muito difícil, que os métodos que ele utiliza com a equipe dele e com o elenco é bastante questionável, assim. Pra você que reclama da Fátima Toledo, meu querido, Lars von Trier é 10 vezes pior, 1000 vezes pior. Exatamente. Ó, primeira frase. O personagem do Jack diz o seguinte: não olhe para os atos, olhe para as obras. Complexa. Segunda frase, quando ela, no quarto, quinto incidente lá, ele fala para uma das mulheres: seus seios são lindos. Aí a moça responde: por que você tem que ser sempre tão grosseiro? Aí ele responde: eu não acho que fui grosseiro. Terceira frase, por que é sempre a culpa do homem? O homem já sempre nasce culpado, as mulheres são sempre as vítimas. Problemático. Então, olha, eu digo que eu questiono um pouco essa ironia dele, porque eu acho que, pra mim, o filme inteiro é ele se defendendo, é defendendo a obra dele, é defendendo ele como diretor e não como pessoa, pra olhar ele como diretor. Não, cara, não, Então- com certeza. O que eu posso dizer é que eu não gostei nada desse filme. O Lars von Trier pode aparecer na minha frente e contar o processo de criação dele, que eu ainda não vou aceitar esse filme. Não, se o Lars von Trier aparecer na minha frente, eu mando prender, Manda ele pra aquele lugar. Não, e outra coisa, só a última coisa pra fechar, quando o personagem ele começa a entrar numa pira dele lá mais pra parte final do filme, que ele começa a entrar no próprio âmago dele ali, eu acho que o filme se perde totalmente também. Não sei se você teve essa impressão. Com Não, certeza. eu achei cafonaço. Eu concordo totalmente com você, eu acho que essa catarse final inteira é super boba e pra mim parece mais uma vez o Lars von Trier querendo mostrar que tá certo, porque o personagem final no último corte, ele tá passando por uma aprovação lá, e aí você vê que mesmo quando ele erra, que é quando o filme enfim acaba, ele acerta porque de fato ele consegue chegar ao fundo do poço. E é engraçado que esse filme me fez pensar sobre outros filmes, né, que a gente assistiu recentemente, e um deles foi o Hereditário. Porque eu acho que é um filme que tem cenas de choque, e o filme é até menos violento que esse filme do Lars von Trier, mas o filme me causou um mal-estar muito maior. Ele me fez refletir muito sobre muitos outros assuntos. Então, assim, é claro que você pode usar cenas de choque, cenas violentas, mas em momentos que são pertinentes, assim, porque cria uma complexidade. Bom, então já que você citou, vou fazer só uma promoçãozinha final aqui, né? Porque já que você acabou de assistir esse vídeo, vocês podem ver o vídeo que a gente explicou o Sim. Hereditário. Não é uma explicação muito tradicional, a gente viu várias pessoas falando sobre satanismo, a gente falou uma coisa um pouco mais com a incapacidade de se lidar com luto, então se você achou interessante, confira no cardzinho. Vale a pena, de verdade. E eu vou fazer uma coisa atípica nesse canal, porque eu sempre falo pra vocês, assistam o filme, vão no cinema, mas nesse caso eu vou dizer, não percam assistam. 2 horas e meia. Cara, assistindo não essa vale a porra. pena, assim, enfim, esse filme já vai estrear no cinema, estreia dia 1º de novembro, tá passando na mostra também, mas eu acho que você não deve dar seu rico dinheirinho pro Lars von Trier. É isso. Prendam Lars von Trier. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Valeu! Filmes melhores.